Oi, eu sou a Andressa. Eu sou a Thaís. E eu sou a Séfora. E juntas somos Pode e Vai! Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui com a Andréia, da comunidade Consoladora dos Aflitos, que atende pessoas doentes, né, que faz ali um trabalho maravilhoso. E estamos também com o Alex, da Fanuel. Ele é assistente social, ele é fundador dessa comunidade. Explica para nós um pouquinho, Alex, que comunidade é essa? Quais são as pessoas que você acolhe ali? Olá, então. A comunidade Fanuel foi fundada já há 25 anos, né? Em 98. E no começo nós fundamos a comunidade mais para um trabalho de evangelização, né? De levar Jesus para a vida das pessoas, um chamado de Deus para nós. Depois de um tempo, com essa questão da evangelização, as pessoas começaram a nos procurar muito por causa da questão de filho, marido, esposa, com problemas de álcool e outras drogas. Então, nós começamos a atender essas pessoas de uma maneira espiritual, né, rezando para as pessoas, orando por elas, mas depois a gente foi vendo a necessidade de nos especializar um pouco mais para cuidar dessas pessoas, porque a demanda começou a aumentar e a gente viu a importância de a gente ter também esse olhar técnico para o contexto da doença, etc. Então, nós começamos em 98 e em 1999 a gente já fundamos uma instituição, a Comunidade de Ação Social Fanuel, que é uma OSC, né, uma organização da sociedade civil, que trabalha com um olhar da assistência social, né, um trabalho voltado às vulnerabilidades sociais, mas que temos dentro desse trabalho o contexto do trabalho com dependentes de álcool e drogas, pessoas em situação de rua, trabalho com adolescentes, né, serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, e o atendimento às famílias dessas vulnerabilidades. Então, o Fanuel tem um pouco desse trabalho. Hoje, nesse mês de março, né, de 2023, fazemos 25 anos de comunidade, e nesse período todo a gente foi aí se especializando e hoje somos uma das referências da região do Vale do Paraíba no tratamento dependente de álcool e droga. E esse trabalho é um trabalho super importante, né? E como você disse, vocês também acabam ajudando as famílias. E como que funciona essa parte de questão social? Que dizem que quando não tem condição é que a criança vai mais para droga, que puxa isso. Tem a ver isso? Estrutural também, né? Importante, muito se fala sobre ter ou não uma estrutura familiar, isso também entra, né? Faz diferença ter uma estrutura familiar? Ou mesmo que tenha essa estrutura, uma família equilibrada ali, ainda acontece? Então, na verdade, algumas décadas atrás, a gente imaginava que a droga era uma situação de favela e pobreza, né? Com a informação, com a tecnologia e com o trabalho científico de pesquisa do contexto do uso abusivo de outras drogas, foi se percebendo que a droga não estava na favela, a droga não estava a droga não estava simplesmente na favela, na periferia, na comunidade. Não, a droga estava em todos os lugares. Então, como a droga está, por exemplo, numa favela, ela está em Alphaville, né? Ela está no Campos dos Alemães, mas está também no Aquários, né? Então, não tem esse contexto social, foi desmistificado. Quando a gente fala de família, a questão da experiência da droga, ela não tem tanta... Ela tem e não tem. São vários fatores que influenciam, às vezes, uma pessoa se envolver com a questão do álcool, das drogas, né? Lógico, a gente sabe que quando tem uma família estruturada, quando tem uma família com alguma estrutura, é melhor o processo, né? A educação, o cuidado, a atenção, sim, é claro, né? Mas não é só isso que impede
que aquele adolescente, por exemplo, né, vai fazer a experiência com o uso abusivo de drogas. São vários fatores que dentro dele está a amizade, né, a curiosidade, a possibilidade de se envolver. Eu estou aqui com vocês, tal, pô, tudo fashion aqui, como que eu vou ser para andar com esse povo bonito aqui, tal? Eu vou ter que melhorar minha roupa, né? Eu vou ter que me virar para ter uma camiseta nova, né? Essa aqui é uma pichincha, né? Tem que me virar para ficar melhor. Mas aí o que acontece? Com a questão da substância, muitas vezes é isso. Eu vou numa balada, né? Mas eu tô ali de boinha, sossegadão, tá todo mundo bebendo. Então, para me enturmar, eu vou tomar alguma coisa. O encaixe no grupo social, exatamente, né? Isso aí. Revoltado, Exato. E aí aquela velha questão que às vezes eu tenho uma predisposição. Você, a Andressa, tal, vocês não têm, mas eu tenho. Então eu tomei o primeiro gole, ativou minha predisposição, por exemplo, para o álcool, e daí eu começo a querer beber, buscar cada vez mais, né? Exatamente. E o que você chama de predisposição? É algo genético isso? Sim, sim. Eu posso trazer isso, por exemplo, meu pai é alcoólatra, né? Eu posso trazer essa predisposição do meu pai ou da minha mãe, né? Que daí o risco de eu ter, né, a experiência com a substância e isso produzir na minha vida um contínuo, e ela sempre vai ser dessa forma. Sair com vocês hoje e tal, né, der muita risada e tudo mais, eu tomei um pouquinho, aquele dia de boa, né? Mas aí depois eu vou tomar de novo, porque a gente saiu e aquele grupo que sempre toma e sabe tomar, só que tem eu que não sei. Daí, em algum dia, eu vou extrapolar. Isso aí, qualquer droga tem essa predisposição. Se tiver predisposição a qualquer droga. O álcool é a droga que mais mata no mundo por causas evitáveis. Mas porque justamente o álcool ele não é tratado como droga, né? Ele, Sim, por ser uma coisa lícita que pode comprar em qualquer lugar, né, em qualquer mercado, é mais fácil. Sim. Por isso que as drogas que mais matam no mundo por causas evitáveis, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o álcool e o tabaco. São liberados. Exato. São drogas lícitas, né? Mas que o seu alto teor de comprometimento leva as pessoas ao vício, à dependência, né? E as consequências desse uso. Vamos dizer, né? O álcool, por exemplo, quem sabe tomar, até consegue tomar socialmente. Mas em algum momento da sua vida, mesmo você não tendo predisposição, você pode criar dependência naquele álcool. Por quê? Eu briguei com a Andressa, estou muito mal, fui lá beber. Não, resolvi o problema com a Andressa, estou continuando bebendo. Aí briguei com a André, não estou, vou lá beber também. E eu vou usando aquela substância como válvula de escape para as minhas desilusões, para os meus problemas, para as minhas dificuldades. Quando eu vou ver, eu pego o costume. Porque, como a gente diz, nenhuma droga é ruim. O álcool não é ruim, o cigarro não é ruim, nenhuma droga é ruim. Ruim são as consequências dela. Lógico, é ruim, mas assim, aquilo que a gente fala, se fosse ruim, ninguém usava. Né? Se fosse ruim, ninguém usava. Então, o barato que aquela substância dá, né? O twin que ela dá, a euforia, o prazer que ela me provoca, por isso que a gente diz, não é ruim. Né? Só que daí, por ela não ser ruim, poxa, eu fiquei alegre, eu me soltei com as meninas na festa e tal. Então, por que aconteceu? Eu não sou assim, por que aconteceu isso? Ou foi aquela night lá. Então eu vou começar a pegar aquela, poxa, eu sempre consigo tomar um, que daí eu fico legal, daí eu me solto e tal. E isso vai virando e de repente eu estou bebendo de forma frequente, só que hoje eu bebo um copo e eu fico alegre. Daqui a algum tempo, um copo não vai dar o ar. Daí eu quero um pouco mais. E aí vou criando a tolerância da substância e vou aumentando o uso de consumo. E aí é onde se torna o uso abusivo. E aí evolui as drogas também, nesse mesmo sentido, né? Sim. Porque muito se ouve assim, começa no cigarro, aí daqui a pouco você quer um baseado de maconha, daqui a pouco você já acostumou também, você quer alguma coisa mais forte, e quando você vê... É que, na verdade, a experiência das substâncias vai muito de cada pessoa. Da predisposição que tem, vocês viram? Pode ser da predisposição, mas mais vai de todo um ciclo. Por exemplo, eu começo fumando um baseadinho.
né? Um beck, para mim, é aquilo que eu falei, dá um ar, eu fico barato. Daqui a pouco um cigarro já não dá mais, eu preciso de mais. Daqui a pouco aquela brisa que eu procurava, né? Aquele ar que eu procurava, aquela satisfação que eu procurava, a maconha já não está mais. Eu gosto dela, fico com ela, mas daqui a pouco chegou a André e falou, pô, tem um negócio branco bom que fica lá para mim, e eu vou lá, mas será que é bom? Pô, fala que é muito louco, e eu vou lá e experimento. E de repente dá aquela outra brisa. E daí, nossa, legal, daí eu vou de vez em quando, eu vou lá não sei quando, mas de repente aquilo vai me criando dependência e eu vou dependendo daquela substância para buscar aquela satisfação, aquele prazer que a substância me oferece. E você que está perto de toda essa situação, né, diariamente, o que você acha? Eu sei que é um tabu, né, um clichê, muita gente deve te perguntar sobre isso. Mas o que você acha sobre essa história de legalização das drogas? Tá. A gente viu que pelos estudos, o que mais matou foram as drogas lícitas. Então, e se liberar? Será que... Existe um tema até complexo. Por exemplo, eu sou contrário à liberação das drogas. Por quê, em primeiro lugar? Porque eu não acredito no processo de que uma pessoa consegue viver com o seu uso sem ter dano nenhum na sua vida, né? Então tá aqui eu e a André, nós é top, amigo, namorando, casando e fumam baseado e cheiram uma farinhazinha. Daqui a pouco isso vai começar a causar situações, né? Situação que cadê o dinheiro? Não está o dinheiro, não tem dinheiro. Daí pegou e vende um copo lá de casa para, né? E começa a ter briga, não, porque e começa então a ter várias situações. Então eu não acredito que uma pessoa que use, existem pessoas que usam e conseguem trabalhar e etc. Existe, é uma minoria bem pequena, mas existe, né? Mas pelas estatísticas, logo, ou o tempo vai, o tempo vem, essa pessoa não vai conseguir ficar só com aquela carreirinha, ou só com aquele bequinho, ou só com aquele whiskyzinho. Ele vai querer consumir mais. E esse consumir mais, e essa experiência do querer mais, que vai produzindo aí, então, as dificuldades e os danos sociais, os danos à saúde, etc. Então, eu não acredito que a legalização da droga no Brasil resolveria alguma coisa, pelo contrário. Primeiro, por causa da nossa cultura, né? Segundo, por causa das nossas leis, que são... A gente é um país que mais tem lei no mundo, mas que nunca consegue pôr em prática a maioria delas. Os países que liberaram as drogas, nenhum resolveu o seu problema, né? Pelo contrário, né? Nenhum conseguiu diminuir o problema, o impacto da droga na sociedade ou no contexto da saúde. Nenhum. Então, no Brasil, um povo como o nosso, né? Ter a liberação das drogas seria um caos. Né? Seria um caos para as famílias, seria um caos para o indivíduo que é usuário, para a família, etc. Então, e na verdade, a liberação das drogas, ela tem por trás dela o capitalismo, né? E indústrias que querem usufruir, né, dessa situação. Inclusive, um deputado federal que apoia, né, essa legalização, e muitas vezes está por trás desse movimento, né? Então, a gente, na última tentativa da legalização, ainda com o Dr. Quirino, né, que é um psiquiatra e era o secretário nacional de política sobre drogas, nós fizemos uma frente, né, diante dessa política e conseguimos impedir. Mas eles já começam novamente a se organizar para tentar essa liberação. Então engana aquele jovem, aquele adulto, até aquela família que não tem problema. É melhor, porque daí ele vai correr risco, pelo contrário. É melhor, porque daí ele vai precisar ir lá na biqueira, pelo contrário, né? E você tocou no psiquiatra. Qual que é a relação da saúde mental com tudo isso, né?
a saúde mental tanto do usuário, tanto dessas pessoas, né, que estão nessa situação, quanto da família. O que isso pode atrapalhar na saúde mental? O que muitas das vezes a família pode fazer para blindar a saúde mental da família, para conseguir ajudar? O que você faz para blindar a sua saúde mental, para poder ajudar esses jovens? Que a gente sabe que não é fácil, né? Eu não acredito numa saúde mental blindada, né? Eu acredito numa saúde mental em exercício, né? A gente não blinda emoções, a gente não blinda, não consegue blindar. A gente é um ser em movimento, então é possível isso. Agora existe um filósofo alemão que diz que a gente é um ser capaz de transcender aos mais altos céus como se assemelhar aos bichos peçonhentos. A droga em si, ela produz na vida, na saúde mental da pessoa, um processo de destruição, né? Junto com a própria, quando a gente fala droga, a gente fala dependência, hoje a Organização Mundial de Saúde caracteriza, né, identifica a dependência química como uma doença, né? E ela é catalogada no contexto de saúde mental, uma doença que o seu viés está no contexto de saúde mental. Que, no uso abusivo, criada essa, que a gente chama de adicção na pessoa, e isso também produz na pessoa usuária a possibilidade de criar em si outras comorbidades, né? Provindas do uso, ou pessoas que já tinham comorbidades, né, anteriormente, outras doenças mentais anteriormente, e que devido ao uso potencializou essas doenças que já tinham. Então, quando se fala de um usuário dependente de substâncias psicoativas, né, álcool, droga, pensando no contexto de saúde mental desse indivíduo, ou pensando no contexto de saúde total dele, é um processo de destruição da saúde. Porque quando o indivíduo está usando droga, ele não vai pensar em se cuidar, né? Na sua maioria, ele não vai se preocupar com o futuro. Ele não vai se preocupar em... eu atendi uma paciente semana passada de quase 50 anos. E daí quando você vai atender a paciente, pergunta para ela assim, uma alcoolista, qual a última vez que você foi no médico? Está passando um psiquiatra lá na rede. Mas o cuidado com ela fazia 2 anos que ela não ia no gino, né? Não fazia um preventivo. Quando não mais, né? Exato, e quando não mais. Aí existem situações de mulheres, um exemplo, né? Que tem a sua casa, tem a sua família, existem aquelas mulheres que muitas vezes estão já em situação de rua ou estão em uma vulnerabilidade social maior, já abandonou tudo. Então, o cuidado com a saúde no todo, ou a saúde mental da pessoa, é deixado de lado. E a droga vai aí causando, né, um déficit, vai causando situações na vida que... o que vai acontecer com uma pessoa que, por exemplo, casada, estruturada, e por causa do seu uso, a esposa chega e fala, não dá mais. Perdeu a família. E como uma pessoa vai ficar com essa perda? Mais enfiada ainda, né? Na droga. E mentalmente como ela vai ficar? Eu posso ter um contexto de depressão, eu posso ter um contexto de saúde. Tudo isso leva mais para o fundo do poço, né? Exatamente. E aí a pessoa vai cada vez mais se perder. Quando se fala da família, a família também, a gente diz sobre a codependência, né? A família vai criando no seu seio também doenças psíquicas devido àquele usuário dentro de casa, seja o filho, o esposo, né? Ou vice-versa. Por quê? A família começa a viver em torno da doença dele. E daí você tem a questão da depressão chegando, a questão da síndrome de pânico, a questão... Aí várias realidades. A saúde mental da pessoa vai se perdendo. É um doente para adoecer a família toda, né? Exatamente, A verdade é essa. exatamente. E aproveitando um pouquinho, né, queria apresentar a minha mãe, a Andréia. Minha mãe é fundadora da Comunidade Consoladora dos Aflitos, que acolhe pessoas doentes, muitas das vezes abandonadas, inclusive em hospitais. Então, o hospital aqui de São José liga para ela e ela vai lá acolher essas pessoas. Mãe, como é que
essa questão da acolhida. Essas pessoas que a senhora acolhe, a maioria delas passaram por esse processo de dependência, não passaram? O que levaram elas a chegar no estado de saúde em que elas se encontram, digamos assim? 90% desses doentinhos passaram pelo uso de álcool e droga. Então, nessa situação, devido ao uso do álcool ou das drogas. Entendi. E família abandona mesmo, não procura? Tem família que sim, tem família que ainda procura, deixa, depois some. Mas muitos também se perdem o vínculo, né? Mesmo antes da doença, pelo uso, se afasta da família, né? Acaba fazendo a família sofrer e acaba não tendo mais vínculo. Então eles acabam por deixar mesmo o hospital. Eu acho que é muito... Ele acaba se separando, né? Cortando o vínculo já para não ser cuidado, porque ele sente um prazer momentâneo usando. Acontece muito disso também, daquela pessoa doente não querer o contato com a família? Dele falar assim, já causei problema demais, eu não quero estar ali. É muito difícil. A maioria das pessoas querem ser acolhidas, né? Principalmente nessa fase assim, da doença, né? Eles procuram e choram muito pela família. E é complicado chegar num ponto de julgamento da família que abandonou, porque nunca se sabe o que a família passou, né? O sofrimento, às vezes, uma destruturação por completo ali, né? Às vezes leva a família e tem a melhora desses quadros, dessas pessoas que chegam, não, elas chegam ali no fim da vida. Como que funciona isso? Os 40% chega já no fim da vida. A gente acolhe, dá uma estrutura religiosa e aguarda Deus chamar. E tem alguns que melhoram. Tem alguns que infelizmente voltam para as drogas e aí voltam para a gente só para morrer. É muita escolha, é difícil assim, porque cada um tem uma cabecinha, né? Tem uns que ficam para a vida inteira, que foram amputados, né? Ou sequelados pelo AVC, não anda mais, aí não tem a opção de, né? Mas fica lá com a gente também. Entendi. E... Eu vou fazer uma pergunta perdida. Como funciona? São voluntários que estão ali junto com vocês? São voluntários, alguns missionários, pessoas de igreja que vêm cozinhar, né? Uns para dar banho, e a gente vai, é tudo doação lá na comunidade, a gente vive de doação. Não tem ajuda, não é da prefeitura, a gente prefere viver da doação mesmo. Então, já deixo aqui para vocês o Pode Vai. Nós somos apoiadoras da comunidade, tanto Fanuel quanto da comunidade Consoladora dos Aflitos. Vamos deixar na descrição do vídeo o link da página com o endereço e tudo mais. É uma comunidade aberta para que você possa conhecer, para que você possa doar. Eles arrecadam doação não só de alimentos e valor em si, né, por conta das despesas que são muito altas, é bastante gente acolhida. E também tem a questão daquela, sabe aquela nota fiscal que você ignora completamente, que muitas vezes você passa no mercado, você não quer? Aquela nota pode não ser nada para você, pode ser muito pouco para você, mas que para a comunidade isso é muito. Então, basta entrar no site da Fazenda, Secretaria da Fazenda? Isso. Entra no site da Secretaria da Fazenda, entra no seu cadastro lá da Nota Paulista e você pode fazer doação de todos os seus valores para eles, inclusive deixar já cadastrado na sua conta o CNPJ da comunidade, de forma que todas as vezes que você fizer uma compra, você informa o seu CPF normalmente, como se fosse cair para você, mas automaticamente esse valor cai para eles. Pra gente, às vezes, né, depois de 6 meses, olhar lá, você tem R$20, você tem 50, não é muita coisa, mas para eles fazem muita diferença. Os custos para manter essas comunidades são muito altos e são trabalhos essenciais, né? Porque eu vejo pelo trabalho da minha mãe que tem mais de 20 acolhidos hoje, né? Mais de 20 acolhidos. Seriam mais de 20 pessoas abandonadas em hospitais. São mais de 20 pessoas ou então até enterradas, porque talvez se não tivesse o cuidado, não estariam aqui ainda. E o que eu ia perguntar é, quantas pessoas a gente tem hoje? Até hoje? Eu perdi as contas, mais de 50. É muita gente, né? Muita gente. Porque também vem o pessoal da rua, né? Diretamente da rua, que chega assim em estado. Às vezes, assim, se o morador de rua estiver doente, enfermo, a gente pega, tem que estar doente.
Ou se não, se vier um morador de rua que quer, às vezes, sair das drogas, aí é encaminhado para o Alex, que ele trabalha ali, ele que vai fazer a... Então, uma comunidade veio complementar a outra, né? Isso que é legal, veio... A gente hoje faz uma parceria, né? Hoje a comunidade familiar, junto com a comunidade Consoladora dos Aflitos, tem uma parceria nessa interação do atendimento, né? Então, quando há uma necessidade de acompanhamento da dependência, daí a gente faz essa parceria para orientação e encaminhamento. Essa questão das pessoas já enterradas, muitas delas, se não fosse a comunidade, seriam enterrados como indigente. Enterra eles como parente, como responsável familiar, né? E esse trabalho é lindo demais, não é para qualquer um, né? Eu sei como a minha mãe começou. Minha mãe começou dando banho nas pessoas em casa, lá em casa para cuidar, para trocar de roupa. Quando viu, eles moravam com a gente, quando viu, não cabia mais ninguém dentro da casa. Aí foi assim, mudando várias vezes, uma casa maior, um pouquinho maior, um pouquinho maior. E agora, graças a Deus, estão abrindo a segunda unidade a fim de acolher cada vez mais pessoas. É um trabalho realmente admirável. Eu suspeito logo que eu tô falando da minha mãe, né? E conta um pouquinho também, se algum voluntário quiser chegar tanto na sua comunidade ou na FENOEL, a pessoa pode também doar a sua mão de obra para poder auxiliar vocês de alguma forma? É muito bem bonito. Por exemplo, não tenho condição de dar uma ajuda financeira, mas eu tô aqui. Sim, as comunidades elas precisam de todo e qualquer tipo de ajuda. Então, quando a pessoa, por exemplo, assim, olha, eu tenho meu tempo, né? Eu sou artesã, eu sou... ou eu não sou nada, posso fazer, mas sei fazer uma comida. Não sei fazer comida, eu consigo varrer uma casa. Eu consigo abrir um portão, né? Entendeu? Então, O que for, né? Exatamente, é bem-vindo. Porque, assim, a messe é grande, o operário é pouquíssimo, né? Então, e hoje, falando até de saúde mental, o voluntariado é um remédio para a saúde, né? Quando a pessoa consegue ajudar a outra, quando a pessoa se dispõe a ser voluntário numa instituição, isso faz um bem gigantesco, né? Para a saúde mental de uma pessoa, né? A autovalorização e, às vezes, até a resiliência dos seus próprios problemas, né? Às vezes a gente pensa que a gente tem o maior problema do mundo. Na verdade, quando a gente olha, por exemplo, aqui na Consoladora dos Aflitos, os meninos, né, lá, você puxa, nem problema eu acho que eu tenho. Né? Quando você vê lá na FENOEL, né, os meninos que chegam lá, por exemplo, para almoçar, como falou aqui, a maioria perde o vínculo familiar por causa do uso da droga. Tem a saída e muitas vezes daí a família não consegue mais acolher, né? Pelo medo, pelas brigas que já foram causadas, por todo o sofrimento já posto naquela relação. Consigo falar com você, consigo ver você, consigo até ajudar um pouco você, mas morar comigo não mais. Né? Então, essa realidade, né, do uso abusivo de drogas, né, ou até mesmo a realidade, por exemplo, quando a gente pensa em pessoas que até não usam drogas, tal, mas vão para a rua. Um problema familiar, uma situação que aconteceu ali, e vão para a rua. E é comum dizer que são exatamente essas pessoas que não gostam de voltar para casa? Porque a gente já viu muito relato, né? Acho que em reportagens... Pode comer isso aqui? Pode, fica à vontade, mas espera você. É comum a gente ver em reportagem, eu vi uma vez, eu me lembro disso, que a filha queria levar o pai para casa a todo custo, mas o pai fugia da casa de madrugada, porque ele não conseguia dormir numa cama, ele não queria estar debaixo do teto, ele acostumou com a rua, e o único ato de amor dele que ele fez para ela, porque ela queria ter o pai ali perto, ela queria poder cuidar do pai. Mas como ele não queria ser cuidado, eu lembro que na época ele se propôs somente levar ela no altar, porque ela ia casar, tentando levar ele voltar, inserir ele naquele grupo familiar novamente, né? E ele não queria. E normalmente então são essas pessoas que vão para a rua porque brigou com a família.
também são vários contextos. Mas vamos pensar nesse contexto das decepções emocionais ou problemas que foram causados. Quando eu vou para a rua, quando a pessoa vai para a rua, o vínculo com a rua vai ser o espaço, o contexto da liberdade, aspas, né? Vai fazendo parte da vida da história da pessoa. Então, o fato de voltar para casa, não quero. Porque lá tem duas moedas, tem dois lados. Lá tem regras, normas, eu não quero mais isso. Né? Não, lá não consigo ficar. Como tem pessoas em situação de rua também que não conseguem ficar numa cidade. É o que a gente chama de trecheiro, né? Ele fica andando. Fica andando. A gente avalia isso no contexto, né? De saúde mental também, né? Mas são situações e situações. Por exemplo, tem um padre de São Paulo chamado Fradão, que ele tem uma comunidade, e o lugar é muito lindo, Vale da Páscoa chama, lá em uma cidade de São Paulo. E ele um dia, saindo lá da grande São Paulo, viu, tinha um senhor que sempre o senhor já, sempre ficava sujo, judiado. Ele pegou aquele senhor, ele mais um irmão pegou esse e levou lá para o Vale da Páscoa para cuidar. E foi, passou o tempo e aquele senhor sempre triste, não se enturmava, triste. E um dia o Fradão acabou a missa, que ele tinha celebrado, e o tiozinho lá triste. E ele ficou preocupado, te trouxe para cá, você está limpo, tem comida, tem isso, tem... E você é sempre triste desse jeito? Por que você está assim? Porque eu não quero estar aqui. Eu quero estar na rua. Lá eu sou feliz. Até eu estava fazendo um curso, o Fradão deu esse testemunho, e ele falou assim, eu pequei contra a liberdade dele, que nem Deus faz. Então eles pegaram esse senhor e deixaram onde ele. E era um senhor aposentado, tal, tinha, né, até condição, tinha condição de ter um lugarzinho para morar, tal, mas ele queria ficar na rua. Então, o ser humano é um bichinho estranho. Realmente. É bem difícil para a gente conseguir compreender muitas, como eu posso dizer, opções de vida. Né? Então, é a mesma coisa. Quando a gente fala da dependência, muita gente acha que é vagabundice, vergonhice, pilantragem. Mas não é uma doença. Né? Uma doença que não é fácil para sair. E que não tem remédio. Eu tomo uma medicação para tirar minha ansiedade do uso, controlar algumas reações físicas minhas, mentais, mas não que vai me libertar da droga, porque isso vai depender da minha escolha, da minha luta nesse processo de tratamento para conseguir. Isso. E tocando nesse assunto, em relação assim, a família fala assim, eu vou internar ele então, para ele ser medicado, para ele ser tratado. Como que funciona? A família pode simplesmente ligar para uma clínica e falar assim, não, vai internar ele, mesmo sem a vontade dele? Então, na verdade, o que acontece? Hoje no Brasil, a legislação ela permite a internação voluntária, né? A pessoa ela quer um tratamento, então, isso. E hoje também a legislação prevê a internação involuntária. São clínicas especializadas que fazem essa questão, mas que tem que ser respaldada por um psiquiatra, né? Porque às vezes o que acontece? Aquele usuário está num contexto de uso que ele está fazendo mal tanto para a saúde dele, quanto colocando em risco a saúde dele, quanto a saúde está em risco a sociedade ou os familiares que estão com ele. Uhum. Já antes da internação voluntária, geralmente já é feito todas as intervenções para que ele aceite essa proposta de tratamento, né? Oferecido o tratamento, mas muitos acabam querendo. Né? Então daí existe essa possibilidade de internação voluntária. Mas assim, vamos falar de uma pessoa, aquele usuário que mora lá na praça e não mexe com ninguém. Só que aí ele tem uma família que tem uma condição financeira, porque a gente vê as pessoas julgarem, né? Falar assim, nossa, mas a família tem tanto dinheiro, por que não interna? Tem essa possibilidade da família, por ter dinheiro, poder pagar uma instituição e internar
sem ser da vontade dele, mesmo ele não dando esse risco. Então, ele já está dando risco porque ele é um usuário, como se ele é um usuário compulsivo, certo? Ele está dando o risco Para quem? Para ele. E a família, querendo ou não, pode fazer isso por ele. Porque nenhum dependente, é aquilo que eu falei, se eu estou em um uso abusivo, a maioria não quer parar de usar. Sim. Entendeu? A maioria não vai querer parar de usar por causa da satisfação por causa que a droga produz, né? No entanto, a gente vê aí as cracolândias da vida. E as cracolândias da vida não estão só repletas de moradores de rua ou de pessoas de favela. Tem lá empresário, tem lá, já acharam promotor de justiça, modelo, etc. Aonde a droga levou a pessoa. Né? Então é esse processo de degradação que a droga produz. Agora, quando a gente fala de internação, a gente entende, hoje a Política Nacional sobre Drogas, ela tem um olhar a política anterior tinha um olhar da política de redução de danos, né? Então era uma dinâmica de trabalho que, olha, você está usando crack, usa maconha, né? Ou diminui a quantidade e faz esse trabalho. Hoje, a política tem um olhar mais abstinência total. A proposta de todo o serviço com um olhar de abstinência total, né? Que isso é um processo de se construir. Aonde se consegue, na maioria das vezes, as condições para a abstinência total? No acolhimento. Quando se fala de acolhimento voluntário, a gente fala de comunidades terapêuticas, né? Hoje no Brasil que fazem esse acolhimento. Quando se fala de acolhimento involuntário, são clínicas, né? Por isso que hoje o governo, né, a federação, dispõe da internação involuntária em hospitais psiquiátricos, né? Então, geralmente tem alas específicas para a dependência química, porque a dependência é um transtorno psiquiátrico. Então, é possível, né? Por aí tudo isso para dizer para você. É possível, a família está lá, já foi lá, não quero sair, eu quero continuar usando droga, tal. E a família tem esse direito. Claro que ela tem esse direito respaldado pela questão da dependência dele, que ele vai para um lugar adequadamente que é correto. Inclusive, essas clínicas involuntárias têm até a obrigação de comunicar com a promotoria de justiça que o indivíduo está ali, a família tem que assinar a responsabilidade e tudo mais. Por isso é importante dizer que é valioso demais o autoconhecimento, para que você saiba o momento que você está numa angústia mais profunda, você está numa ansiedade, que você sabe que você vai procurar alguma... tem gente que desconta na comida. Solução fácil. Uma solução fácil. A gente vai ter uma compulsão alimentar, tem a veia alcoólica, vai para o álcool, vai para as drogas. Então, por isso você diria que é importante o autoconhecimento, saber quando essa válvula vai explodir, digamos assim, e procurar ajuda antes de um especialista, de um psiquiatra, de um psicólogo? Ou não? Eu acho que a primeira ajuda que a gente tem que procurar para nós mesmos é a qualidade de vida. E a busca do equilíbrio. Uma vida, vamos dizer, em sobriedade. O que ela é? É uma vida que busca uma estrutura familiar, uma estrutura de saúde física, né? Que influencia aspecto alimentar, etc. E a busca de uma saúde mental. Eu costumo dizer que o ponto de equilíbrio de todo ser humano é Deus, né? Então, independentemente daquilo que ele acredita como poder superior, nós acreditamos em Jesus Cristo, mas independentemente daquilo que ele acredita, quando ele tem como alicerce essa busca espiritual, essa base espiritual na vida dele, ele consegue, diante dessas situações, ter uma resposta diferente. Agora, quando ele está no vazio da existência, né, aí a possibilidade da doença, né, da saúde mental ser afetada por essa crise, por essa situação é bem maior, né? E da mesma forma que quando ele está já nessa dificuldade, né, com a saúde mental abalada, nós, na minha comunidade, por exemplo, a gente atende aconselhamento. Então, muitas pessoas que chegam lá com síndrome de pânico, depressão, etc.,
no atendimento espiritual, no acompanhamento, quando ela consegue fazer esse vínculo, esse link, né? Esse link com Deus, com esse poder superior dela, ela consegue dar aquela resposta dela e entender que ela é capaz, porque está em nós. Né? Deus está em nós, a graça está em nós, então é que a gente precisa fazer esse exercício. Né? Então, eu acredito que a maior prevenção para a nossa saúde mental, dentre tantas coisas que podemos fazer, né, tanto no físico, no alimentar, mas é o contexto do espiritual. A conexão divina, isso, que ajuda as pessoas a entender que esse bolo está delicioso, mas talvez eu não tenha ele mais daqui a alguns meses e tal. Então, muitas vezes tem pessoas que não conseguem aceitar, não conseguem aceitar de não ter, né? E por isso sofrem. Quando você tem essa dimensão do poder superior na sua vida, você começa a entender que tudo é possível. Né? Então hoje eu posso ter, talvez amanhã eu terei. Então, diante daquilo que eu vou caminhar, eu vou conquistando. Eu tenho estudado um pouco sobre o que nos compõe, né? A questão de ser corpo, alma e espírito. E é interessantíssimo você parar para pensar. O nosso corpo está aqui, a gente existe. O nosso corpo está aqui, a gente existe para servir a Deus. E aí quando você para, eu sempre falo muito isso para os meus doutorados, para muita gente parece não fazer sentido. Mas por que eu enxergo que sim? O ato de você cuidar do seu corpo, de fazer uma atividade física, de você buscar esse equilíbrio mental, traz um bom sentimento para você. Né? A alma é o quê? A alma, você me corrige se estiver errado. A alma, ela reflete as nossas emoções, certo? A alma são os nossos sentimentos, é o que, digamos assim, está dentro do nosso corpo, né? Absorvendo, é quem nós somos. E a nossa parte espiritual é a nossa conexão direta com Deus. E pelo que eu tenho estudado e que eu vejo, não existe um corpo saudável sem uma alma saudável ali e com uma relação saudável com Deus. Tudo tem que estar nesse equilíbrio que você falou, certo? Viu? Faz sentido. Então, me ouçam, tá? Eu tô estudando isso, eu vou trazer mais conteúdo disso pra vocês. Gente, então, muito obrigada. As informações que vocês trouxeram aqui foram de extrema importância, extrema valia. Para o pessoal de cuidar da saúde, né? Da saúde mental. Exatamente, mental, física. A questão de você ter um lar mais fortalecido, né? Ter uma estrutura ali. Eu acho até que, não sei, posso estar errado também, mas talvez você pense um pouco mais nos seus familiares antes de fazer alguma coisa, quando você tem essa estrutura melhor, né? Quando você tem um contato melhor ali com o pai, com a mãe, quando você tem filhos, Tomar cuidado também até com quem anda, né? Com os amigos, com os conhecidos que acha que é amigo, mas às vezes não é, né? Acaba levando pra... Eu diria quem é. Então, gente, muito obrigada. Estamos muito felizes com a presença de vocês. Espero que o pessoal de casa também tenham gostado desse conteúdo. Espero, de verdade, que vocês visitem a página das comunidades, que vocês possam conhecer, possam fazer a doação de vocês, seja com valor, seja com material, ou seja com a mão de obra. Toda ajuda é bem-vinda. Como disse o Alex, a messe é grande, os trabalhadores são poucos. Então, toda ajuda é bem-vinda. Deixa eu só aproveitar a deixa, né? Queria agradecer a vocês aí também pela oportunidade, mas dizer que as pessoas, muita gente sofre porque não procura ajuda, né? Muita gente sofre porque não consegue encontrar ajuda, né? Então, o primeiro passo é esse, né? Eu percebi que o meu filho está diferente, eu percebi que o meu filho fez uma experiência. Eu não espero chegar lá, o pior. Eu já tenho que procurar ajuda. E é importante para a família também entender que a parte dela nesse procurar ajuda é o grupo de apoio, é o conhecimento sobre, né? Para que ela possa então saber como interagir com aquela situação dentro do seu seio familiar. Então, você que vai estar assistindo, né, esse vídeo, esse podcast aí, você possa, se você tiver esse problema, né, procure ajuda. Hoje a coisa mais fácil é encontrar ajuda na internet, né? Então,
na igreja que você participa. Se você não participa, pode ter uma perto da sua casa, você pode procurar informação. Hoje nós temos grupos de apoio, Pastoral de Soledade, NAAA, celebrando a recuperação, Cura-te, né? Então, tem muita ajuda para que você possa conseguir sair dessa situação de sofrimento. E um contexto de prevenção, né? Se você não passa por isso, você não passou por isso, então se cuide, né? Cuide aí da sua saúde física, mental e espiritual. E lembre que tem um Deus que todo dia está dizendo para você: eu te amo. Amém. Amém. E como você disse, né, Alex? Tudo que a gente quer, a gente consegue, a gente pode, né? Então a gente Pode mais.